Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de Insights for ArcGIS. Aqui junto comigo tem o Saulo Gustavo, especialista Esri. Então, nossa dinâmica vai ser bem interessante, a gente vai apresentar bem brevemente sobre o Insights para posicionar o que é o Insights, como que ele trabalha, quais são as principais características dele. E logo após isso, a gente vai fazer uma série de 3 demos em 10 minutos cada. Então, primeiro a gente vai fazer uma demo para arquitetura, engenharia e construção, voltada para expansão, ampliação de negócios e projetos. Depois disso, o Saulo vai fazer uma demo de segurança pública, que pode ser muito utilizada por governos também. E, para finalizar, eu vou fazer uma demonstração no que tange a parte de agricultura, também floresta e meio ambiente. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para fazer as perguntas, nossa equipe está aí à disposição para responder. Então, para a gente falar do Insights, a gente sempre tem que ter em mente essa frase do Art Haddad, que ele é da Esri. Ele sempre disse que o dado é importante, porém não tão importante quanto as respostas que ele provê ou as histórias que ele conta. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que os dados brutos que a gente trabalha, normalmente eles não são tão fáceis de visualizar ou ver o que está atrás desse dado, qual a história que ele conta. E com o Insights, a gente consegue te ajudar a visualizar os dados, encontrar padrões e buscar as respostas que você precisa para resolver o seu problema de negócio. Então, a gente vai além do mapa. Então, o mapa, ele já fornece essa ferramenta analítica para você responder as questões de negócio, mas ele se torna muito mais que uma representação visual dos dados, com Insights. Ele vai dar subsídio para você encontrar padrões, métricas e resolver os seus problemas de negócio de uma maneira bastante inovadora e bastante disruptiva na plataforma ArcGIS. Então, para falar do Insights, a gente sempre tem que partir de uma pergunta. A premissa é que para a gente entender um dado, a gente tem que iniciar com uma pergunta. Então, qual o valor total de clientes segurados nessa área? Onde eu deveria estar performando melhor? Onde se pode ganhar mais vantagem competitiva? Então, são todas as respostas que o Insights vai te ajudar a responder. Porque esse padrão, essa busca por uma análise espacial para compreender as relações, tomar as melhores decisões, o Insights veio exatamente para ajudar nesse sentido. Ele é um marco na evolução do Business Intelligence, né, do BI geográfico, como a gente costuma chamar o Insights. Ele é uma ferramenta muito bacana para isso, muito intuitiva, bastante interativa, como a gente já pode ver aqui algumas telas dele, né, que a gente vai mostrar na prática daqui a pouquinho. Então, ele tem esse novo paradigma de ser muito visual, intuitivo, responsivo. Ele funciona no sistema drag and drop, a gente consegue arrastar e soltar os dados e já criar no formato de cartões, né, de cards. A gente consegue criar mapas, consegue criar gráficos, consegue criar tabelas e fazer relacionamentos entre eles de maneira dinâmica e de maneira bem rápida também. Então, que ferramentas de análise eu posso usar no Insights? Eu tenho ferramentas de análise espacial, de data análise e também mais ferramentas para a parte de enriquecimento também. São todas ferramentas disponíveis no ArcGIS Online. Então, o Insights agora está disponível para o ArcGIS Online, que tornou mais acessível ainda e mais fácil de você implementar o uso dele. Antes ele estava disponível apenas no formato on-premise e agora ele está disponível junto ao ArcGIS Online. Então, ele já se faz valer de todas essas ferramentas. Mas a gente sempre parte da pergunta para depois explorar as ferramentas em si. E todos os resultados das análises são apresentados em cartões. Esses cartões eu consigo trabalhar de maneira paralela, olhar todos lado a lado. Não tenho que abrir tabela de atributos, não tenho que ficar visualizando de maneira mais difícil. Eu arrasto, já vejo o mapa, já vejo o padrão, já vejo a tendência, através desses cards, através desses cartões. A gente costuma dizer que eu não demoro mais do que 3 cliques já para conseguir estabelecer um relacionamento e ver um padrão. E dado que eu consigo trabalhar com Insights, consigo trabalhar com camadas de feições, via ArcGIS Online ou Portal, se for ArcGIS Enterprise, trabalhar com planilhas Excel, geodatabases, Big Data, dados em tempo real também eu consigo conectar e trabalhar com o Insights. E resumindo, né, tudo isso que a gente conversou, essa ferramenta de BI geográfico que é o Insights, ele permite você usar as principais funcionalidades do ArcGIS para fazer uma análise espacial exploratória e interativa. Você vai focar no GIS além de um mapa, então você vai entender o que o seu dado tem a dizer, qual é a história que ele tem para apresentar, e você vai começar a fazer um questionamento. A partir dessa questão, você obtém respostas, documenta o seu trabalho e compartilha suas histórias com os demais. Então,
Vamos agora para a parte prática, vamos para as nossas demonstrações, conforme prometido. 3 demos em 30 minutos. A gente vai fazer a nossa primeira demonstração, que é uma demonstração voltada para o mercado que a gente chama aqui de AEC, para o mercado de arquitetura, engenharia e construção, focando principalmente na expansão e prospecção de novos negócios e novos projetos. Então, vamos supor que eu sou uma empresa de engenharia civil, sou uma construtora, por exemplo, e eu quero saber, aqui no estado de Santa Catarina, que é o nosso exemplo, onde que estão ocorrendo mais obras, onde que elas estão ocorrendo em mais quantidade, onde que o mercado está mais aquecido. Então, eu consegui extrair aqui do portal do Ministério Público de Santa Catarina, são dados abertos com todas as obras que estão ocorrendo lá no estado de Santa Catarina. Eu consigo fazer esse acompanhamento aqui. Eu tenho esse dado que eu simplesmente arrasto aqui para o meu livro de tarefas, para o workbook, e eu já escolho o que você quer fazer com esse dado. Você quer gerar um mapa, um gráfico, uma tabela? No meu caso, eu quero gerar um mapa. Então, eu já quero visualizar onde estão todas as obras aqui que estão acontecendo no estado de Santa Catarina. Eu tenho aqui um total de 916 obras acontecendo no estado de Santa Catarina. Só para a gente visualizar melhor, eu vou mudar o fundo desse mapa base. Vou colocar uma tela cinza clara para evidenciar mais os pontos aqui, para evidenciar mais as obras em si. Então, só de ter esse mapa eu já consigo ter alguns insights, verificar onde está ocorrendo a maior concentração dessas obras, mas eu tenho outros dados atrelados a essas obras, né? Outros atributos que o governo do estado de Santa Catarina disponibiliza. Então, por que não eu acompanhar a situação desses imóveis, dessas obras, para saber dessas obras quantas já estão concluídas, quantas estão em andamento, dentre outras informações. Então, eu tenho aqui a informação de situação. Eu simplesmente arrasto e já crio um novo cartão. E eu posso criar também mapa, gráfico, tabela, mas nesse caso aqui é mais interessante a gente criar um gráfico. Eu particularmente gosto do gráfico de círculo para esse exemplo. Então, aqui, de maneira bem prática e intuitiva, ele já criou um gráfico de círculo, que ele mostra quantas obras estão em andamento, no caso, 591 obras, das 916 ainda estão em andamento. Eu já vejo que eu tenho 273 obras já finalizadas, já concluídas, tenho 18 obras a iniciar, 21 obras que foi rescindido o contrato, e 13 obras paralisadas por qualquer que seja o motivo. Então, se eu ampliar aqui meu zoom, vamos chegar aqui na região do oeste de Santa Catarina, é bem legal a correlação e a interligação que eu tenho entre os cartões. Se eu clico para ver concluído, ele já destaca aqui no mapa somente as obras concluídas. Bem fácil, um clique. Se eu quiser ver as obras que estão em andamento, ele também já evidencia as obras que estão em andamento. Simples assim. Mas legal. Eu já vi aqui que eu tenho um parâmetro aqui para saber como que estão as obras, o andamento das obras, tem o posicionamento, a geolocalização de todas as obras. Mas por que não atrelar isso ao valor investido, aos contratos que foram feitos nas obras? Para eu saber exatamente onde está circulando dinheiro. Para eu poder direcionar melhor a minha equipe de prospecção, de projetos, para eu não direcionar a um lugar que não sejam grandes obras de acordo com o porte da minha empresa também, né? Então, eu tenho aqui o valor do contrato, que eu posso gerar um mapa com o valor do contrato também. Então, ele gera aqui um mapa já, dessa vez por valor do contrato. Se eu passo o mouse sobre qualquer ponto aqui, ele já mostra o valor do contrato. Então, por exemplo, aqui eu tenho um contrato de uma obra de 1.138.000. Eu tenho outra obra aqui no oeste de Santa Catarina, no valor de 1.700.000. Uma obra aqui na região de Blumenau, na região de Navegantes, no valor de 11 milhões. E assim sucessivamente eu vou vendo onde estão essas obras. Mas ainda assim aqui eu tenho que passar o mouse um por um, né, para ver onde estão os maiores valores. E por que não criar um mapa de calor que já vai evidenciar para mim, de maneira instantânea, onde está circulando o dinheiro, onde está movimentado, onde está aquecida a economia, no caso de obras, né, que é o enfoque da minha empresa de engenharia civil. Então, eu gero aqui um mapa de calor, eu já consigo ver
instantaneamente aqui onde que o dinheiro está circulando. Então, o dinheiro está circulando muito forte aqui em Florianópolis, mas também tem outros focos aqui em Joinville, que é um importante polo econômico lá em Santa Catarina, em Criciúma, aqui no sul, e também aqui em Chapecó e Lages, já indo mais para o interior do estado de Santa Catarina. Legal, já consigo ter ótimos insights aqui de ver onde que essas obras estão ocorrendo. Eu quero ver onde estão as obras concluídas e se foi mais ou menos dinheiro envolvido nas obras que já estão concluídas. Se tem essa relação de que as obras mais caras demoram mais, eu já consigo extrair essas relações aqui, simplesmente com esses 3 cartões. Mas para vocês que são desse ramo de engenharia e construção, muitas vezes as empresas são segmentadas. Então, uma construtora ela pode estar focada na implantação de loteamento, na construção de loteamentos, por exemplo, enquanto outras são focadas na construção de obras de shopping centers, outras são focadas na construção de obras de saúde, especializadas na construção de postos de saúde, hospitais, outras no ramo de educação, escolas. Então, a gente consegue também ter essa visualização por tipo de obra, nesse mesmo livro de tarefas. Então, eu vou trazer aqui para a gente os tipos de obras que eu tenho, né, por segmento. Então, a área eu vou trazer no formato de tabela, e eu já vejo aqui os tipos de obra. Então, eu tenho 3 obras de agricultura acontecendo em Santa Catarina em 2018. Ele já pinta aqui no mapa instantaneamente os hotspots, né? Uma obra em Criciúma, outra em Lages, outra aqui no norte do estado. Eu tenho essa evidência aqui nesse outro mapa e também consigo ver que todas as 3 obras estão em andamento. Se eu quero ver onde estão ocorrendo as obras de transporte aeroviário, clico aqui 10, ele já fez um hotspot muito legal aqui, muito bom de fazer uma correlação na região de Criciúma, porque foi construído no aeroporto de Jaguaru, na região, então provavelmente tem essa relação de saber que está rolando mais dinheiro aqui na região de Criciúma para obras de transporte aeroviário, e assim sucessivamente. Vamos supor que eu sou uma empresa especializada em obras de saúde, especializada em hospitais, reforma e ampliação de postos de saúde, unidade básica de atendimento, etc. Então, temos 48 obras de saúde acontecendo aqui em Santa Catarina. O mercado está relativamente aquecido para a saúde. Clico aqui, já vejo os hotspots também. Vejo que está muito ligado às obras de saúde, em valores maiores em Joinville e Florianópolis. Também mantendo os pontos aqui em Lages e Chapecó e Criciúma, que se mostrou um importante polo econômico, não se destaca em obras de saúde. Então, eu já consigo delimitar aqui um nicho de atuação. Porque por mais que sejam obras que já estejam em andamento, muitas vezes essas obras demandam aditivos, né, de contrato que as empresas não conseguem entregar, que aí outras empresas podem ser convocadas a fazer o aditivo, fazer a conclusão da obra, fazer outras questões também, como a subcontratação, né? Muitas empresas terceirizam parte do projeto. Então, eu tenho movimentação no mercado e pode ser que lá seja uma tendência que continue tendo obras nesse sentido aqui de saúde. E outra questão que é muito interessante do Insights, né, até exemplificando um pouco daquelas ferramentas que eu coloquei que ele traz arquivos online, uma delas eu consigo enriquecer os dados. Então, eu consigo trazer dados externos para me dar mais subsídios às minhas análises do Insights a partir do portal de dados demográficos do ArcGIS Online. Então, eu vou enriquecer meus dados, eu vou criar um novo mapa, vou trazer um mapa aqui dos municípios, e aqui eu já tenho os dados aqui por município. Se eu for visualizar, eu vejo aqui as obras por município. Então, eu tenho 4 obras em Abelardo Luz, 2 obras em Agrolândia, 16 obras em Aranguá, e assim sucessivamente. 21 obras em Blumenau. Já separei aqui por obras por município. Mas aqui eu vou fazer um enriquecimento, como eu estava comentando. Então, se eu clico aqui nesse botão de ação, ele traz as ferramentas que eu tenho disponível no ArcGIS Online. No caso aqui, eu vou enriquecer os dados. E que tipo de correlação demográfica que eu posso fazer com a parte da saúde? É daí que a gente tem justamente esses insights. O que a gente pode trazer de insights? Será que estão tendo mais obras de saúde porque ocorreu uma epidemia? Ou não? Talvez simplesmente esteja ocorrendo mais obras de saúde porque a população nesses locais estejam envelhecidas, né, estejam envelhecendo,
E aí eu tenho que ampliar os hospitais, tenho que reformar os hospitais, e etc. Então eu vou trazer dados demográficos aqui, vou filtrar por dados do Brasil, e vou trazer dados de faixa etária. Então vamos verificar se de fato, nessas concentrações aí em Florianópolis e em Joinville, eu tenho uma população mais velha residindo, população com 60 anos ou mais. Então eu aplico e executo essa análise aqui. Eu vou executar, ele vai criar alguns pontos já onde tem a maior incidência de população idosa no estado de Santa Catarina, mas no caso, para a gente visualizar melhor, eu vou fazer a famosa mancha de calor também, para fazer essa correlação. Então, fiz aqui, e olha só que interessante, eu tenho exatamente 2 manchas de calor em Joinville e Florianópolis, manchas mais fortes, o que dá esse indício de que eu tenho mais idosos vivendo aqui em Joinville e Florianópolis. Claro que eu tenho que ir além, né, para fazer essa pesquisa, muitas vezes eu vou ter que ir a campo ou consultar outras fontes, mas justamente essa é a proposição do Insights, ele já me dá um insight inicial para eu encontrar um problema de negócio, encontrar um padrão, encontrar uma correlação igual eu encontrei aqui. E se a gente fosse fazer o inverso, já finalizando minha apresentação, passando para o Saulo, que está aqui a posse para iniciar a demonstração dele, que está muito legal também. Vamos supor que eu sou uma empresa, uma construtora especializada na construção de escolas, né, de creches. Eu tenho aqui educação, com o mercado que está muito movimentado, bem aquecido, 316 obras de educação acontecendo em Santa Catarina. E olha só como aqui em Criciúma, que é um polo econômico importante, ele já fez uma mancha de calor bem maior do que quando eu vi as obras de saúde, que está praticamente inexistente aqui em Criciúma. Quando eu vejo obras de educação, Joinville também já não tem um hotspot tão forte quanto tinha em saúde, e Criciúma despontou aqui como importante ponto de obras de educação. Será que eu tenho correlacionamento, então, de que, de repente, em Joinville tem pessoas mais velhas que demandam mais obras de saúde? Em Criciúma eu tenho pessoas mais jovens que demandam mais obras de educação, construção, ampliação, reforma de creches, escolas? É isso que a gente vai ver agora. Então, eu vou fazer esse enriquecimento de dados baseado na faixa etária, só que na faixa etária de pessoas mais jovens. E a gente consegue validar esse insight que a gente acabou de ter. Então, eu vou fazer o enriquecimento dos dados aqui, lançando mão dessa ferramenta de enriquecer dados. E agora, em vez de pegar pessoas com mais de 60 anos, eu vou pegar pessoas de 0 a 14, aplico, executo. Ele vai criar novamente os pontos, e dos pontos eu vou fazer um mapa de calor para a gente ter essa visualização, para a gente ter esse hotspot de onde estão localizadas as pessoas mais jovens aqui no município, na região sul de Santa Catarina, que é onde está o município de Criciúma. Então, eu vou fazer aqui esse mapa de calor, e ele já aquece para a gente onde estão as concentrações de pessoas mais jovens. E olha só, de fato, Florianópolis se mantém, também possui um número muito grande de pessoas jovens, mas olha só a mancha que ele já fez aqui na região sul, na região de Criciúma, denotando que eu tenho muita gente jovem, de 0 a 14 anos, o que corrobora com o fato de eu ter bastante obras de educação num local que tem bastante gente jovem e que tem mais dinheiro circulando. Então, esse é o tipo de análise que o Insights permite você fazer, e espero que estejam gostando até agora. E outra questão bem interessante aqui do Insights é que para tudo isso daqui que eu fiz, se eu quiser criar um padrão, para não me perder depois, eu consigo ver também todas as relações que eu fiz. Então, ele grava como se fosse um histórico aqui, um model builder, de todas as ferramentas, todas as análises que eu fiz. Então, a partir do dado, filtrei uma informação, alterei o estilo, agreguei informação e os produtos finais aqui eu cheguei. Então, isso aqui é muito legal, é muito útil. E agora eu passo para o Saulo Gustavo, que vai fazer a demonstração referente à parte de segurança pública. Saulo, com você. Obrigado, Vinícius. Eu quis trazer aqui nessa demonstração o quanto é simples nós fazermos as nossas análises, descobrir dados, informações, tendências, padrões a partir dos nossos dados. Eu trouxe aqui uma planilha que eu exportei a partir do portal da transparência da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo. São dados referentes a roubo de celular. Aqui eu filtrei pelo departamento e seccional de São José dos Campos, dados referentes ao mês de fevereiro de 2018. Aqui eu posso exportar. Ao eu exportar, ele já
me gera uma planilha XLS, o qual a gente pode ver. Essa planilha tem diversas informações referente às ocorrências de roubo de celular. Essas informações por si só, não relacionadas, não trazem muito significado, mas a partir do momento que eu relaciono essas informações, trago uma visualização espacial para elas, elas começam a fazer mais sentido. E o legal desse dado que eu baixei lá do portal da transparência é que ele já vem com um @long, que eu vou poder usar para fazer a localização, né? Habilitar a localização desses meus dados. Mas eu poderia muito bem usar o endereço também que vem nessa planilha. O Insights já faz essa geocodificação. Então, voltando aqui para o Insights, eu vou mostrar o quanto é simples nós adicionarmos esses dados, né? Eu cliquei em adicionar dados, eu posso acessar e adicionar os dados que estão na minha organização do Arquivos Online, posso trazer dados do Living Atlas, mas também posso trazer dados do Excel e CSV, como esse dado que eu baixei do portal da transparência. Eu vou arrastar e soltar, ele já faz uma leitura dessa minha planilha e eu já consigo adicionar esse dado à minha página, ao meu livro de tarefas. De uma forma muito rápida, simples, intuitiva. Aqui nós conseguimos ver todos os campos, né, da minha planilha, todas as minhas informações da minha planilha. Nós podemos ver que não tem nenhuma informação espacial já com a localização habilitada. Eu vou fazer isso agora também de uma maneira muito simples aqui nessa opção, habilitar localização. Ele já faz uma varredura nos meus dados, viu lá que eu tenho a opção de latitude e longitude e já vai possibilitar criar esses pontos. Eu poderia usar aqui também a geocodificação, né, a geolocalização a partir de endereços, mas eu vou usar a latitude e longitude. Eu executei, em poucos segundos eu já tenho esses pontos criados, eu já consigo criar o meu mapa com esses pontos referentes às ocorrências de roubo de celular aqui na cidade de São José dos Campos. Como o Vinícius mostrou, eu consigo mudar a simbologia, a forma de apresentação desses dados, uma forma mais agradável de se visualizar e trazer um insight bem rápido, né? Através da mancha de calor, do mapa de aquecimento. Então, eu consigo ver aqui uma tendência desses roubos, né? Principalmente próximo a grandes vias de circulação, grandes estradas, avenidas. Eu consigo também trazer mais informações, mais dados para essa minha visualização, para essa minha análise. Eu tenho aqui uma camada com os bairros, os limites de bairros de São José. Eu vou trazer esse meu dado para a minha análise. Esse dado está armazenado no meu Arquivos Online. Então, eu tenho aqui esses polígonos, né, com os bairros aqui de São José, e eu vou trazer ele para dentro dessa minha visualização, dessa minha análise que eu estou fazendo. Eu vou arrastar, simplesmente arrasto e solto. Vou fazer uma agregação espacial para que ele me mostre em quais bairros eu tenho mais incidências de roubo de celular. Então, a gente já pode ver aqui esses bairros, de acordo com a simbologia, né, que tiveram maior incidência de roubo de celular. Muito interessante, de forma bem rápida, prática, eu consigo ter essas informações. Então, além disso, né, indo mais além nas minhas análises exploratórias, eu consigo trazer algumas visualizações que, a partir dos dados, né, das minhas variáveis que estão dentro do meu dado, daquela minha planilha. Então, eu vou trazer aqui a data da ocorrência por um gráfico de série de tempo, que vai me permitir identificar qual é o comportamento
desses roubos de celulares, né? Eu consigo ver aqui que nós tivemos um pico de roubo de celulares por volta do dia 15 do dia 15, né? Que foi aí, coincide mais ou menos com a data do carnaval. Então, essa é mais uma análise, mais uma visualização que nos ajuda muito. Eu tenho aqui uma outra análise que me ajuda bastante no entendimento dos meus dados, que são os períodos que mais ocorrem esse tipo de crime, esse tipo de roubo. Então, nós temos aqui, simbolizado pelo gráfico de barras, o período da noite, da tarde, de madrugada. Então, eu também consigo, como funcionalidade da ferramenta, mudar a visualização desse gráfico. Eu gosto muito desse gráfico, né, o Tree Map, que ele é bem intuitivo, né, o entendimento dele. Então, nós podemos ver que durante a noite é o período que mais tem roubo aqui na cidade de São José. Pela manhã, ainda pela tarde e pela madrugada. Eu vou remover aqui essa análise e vou trazer os dados de novo para que a gente possa ver esses dados refletidos, né? Essa informação de período dos roubos refletido no mapa de uma forma melhor. Então, eu tenho aqui a minha mancha de calor e eu vou selecionar. À noite eu tenho essa tendência, essas regiões com mais roubos. E pela manhã são outras regiões que têm aí a maior incidência. No período da tarde. Então, essas informações, essas análises já me levam a refletir. Por que esse comportamento de roubo de celular em horários diferentes? E também vai permitir que eu tome ações, né? Que ações eu devo tomar para diminuir esses roubos, para evitar que esses roubos aconteçam. Mostrando mais uma funcionalidade aqui do Insights, a possibilidade de trabalhar com uma nova página. Quando eu trago uma nova página, eu posso trabalhar com informações independentes daquelas que eu estava trabalhando anteriormente. Eu vou trazer aqui agora ainda dados baixados do portal da transparência, mas agora referente a ocorrências por delegacia. Eu tenho aqui as informações das delegacias de São José dos Campos. Então, eu tenho a segunda delegacia, tenho a primeira delegacia, e eu consigo ver que eu tenho o número de ocorrências por cada delegacia dessa. Então, quando eu arrasto para o meu mapa essa variável, que no caso é a ocorrência por porte de entorpecentes, eu consigo ver quais foram as delegacias que mais tiveram esse tipo de ocorrência. Aqui a terceira, a primeira delegacia. E agora, como eu posso valorizar essa minha análise? Como eu posso trazer mais informações para essa minha análise? Eu vou trazer aqui os meus dados de roubo de celular e vou tentar identificar se tem alguma correlação com o uso de drogas, com a venda de drogas e esse roubo de celulares. Então, eu trouxe aqui o meu mapa, os meus dados, né, os meus pontos com os roubos, e vou fazer uma agregação espacial. Uma agregação espacial não, perdão. Vou adicionar essa camada aqui e vou representar ela através de mapa de calor. Nós vamos conseguir aqui visualmente ter esse entendimento de como tem esse comportamento dos roubos de celulares e as ocorrências de porte de entorpecente. Então, nós podemos ver que próximo às delegacias, né, que são responsáveis por essa região, nós temos um grande número de roubo de celular. Podemos ver aqui essa delegacia, essa delegacia, essa delegacia. Então, nós identificamos, né, que tem uma relação, o roubo de celular e o uso e venda de drogas. Isso é muito comum, né? Nós vemos
nas cidades hoje que eles acabam trocando, né, esses celulares, esses aparelhos por droga. E isso nos permite tomar ação, né? Não só órgãos públicos, mas também eu decidir onde eu vou abrir a minha empresa, qual esse endereço, qual a incidência, quão seguro é esse endereço. Posso trazer aqui para essa visualização todos os endereços dos meus funcionários e saber como está a segurança dos meus funcionários no trajeto até o serviço. Eu sou uma empresa de segurança privada, onde eu posso estar oferecendo meus serviços. E ainda aqui falando sobre as funcionalidades do Insights, eu queria mostrar para vocês algumas análises que contém no Insights, né? Aqui, além das análises que já tem no Arcgis Online, eu tenho algumas perguntas que o Insights me ajuda, né, a obter resposta a partir dos meus dados. Como é distribuído? Como é relacionado? O que está mais próximo? Como é alterado? Eu vou usar um exemplo aqui de como é relacionado usando esse visualizador de diagrama de corda, que ele simboliza bem a relação entre um dado de ocorrências, né, no caso aqui de porte de drogas, e as delegacias. Eu vou alterar aqui para esse tipo de ocorrência e ele vai me trazer a visualização das delegacias. Então, para a sexta delegacia, que fica na rua Santa Fé, eu tive 2 ocorrências por porte de entorpecentes. Para essa delegacia, segunda delegacia, eu tive 1 ocorrência. É uma visualização bem amigável que me permite ter um bom entendimento do comportamento dos meus dados. Bom, essa é a minha demonstração que eu queria trazer para vocês. Vinícius, agora com você. Muito obrigado, Saulo. Realmente muito bacana essa demonstração. A gente já consegue ter essa noção realmente do poder que o Insights tem para trabalhar com essa informação. E a gente está apresentando aqui alguns exemplos, né? A primeira apresentação foi a de engenharia, agora eu falo de segurança, e nesse momento eu vou fazer uma para a parte de agro e parte do meio ambiente. Mas o Insights ele é aplicável para qualquer indústria, para qualquer segmento, né? Basta você ter os dados e ter as perguntas. E muitas vezes você consegue trabalhar, inclusive, com dados não geográficos, né? Eu vi, inclusive, por algumas das perguntas que chegou no chat, que se eu consigo trabalhar com dados não geográficos. Sim, a gente consegue trabalhar com dados não geográficos dentro do Insights também, ele tem esse poder. Então, já caminhando aqui para a reta final do nosso webinar, a gente agradece a todos aí que estão conectados com a gente do Brasil inteiro, pessoas também de fora do Brasil, América do Sul, Uruguai, Colômbia, da Europa também, a gente agradece o pessoal da Espanha e Portugal que estão conosco. Então, estamos entrando aqui no período de inverno, né? Estamos no estado de São Paulo e um dos problemas que a gente tem aqui é a alta incidência de queimadas e incêndios no ambiente rural. Porque conforme entra o inverno aqui em São Paulo é muito seco, então cai a umidade do ar e tem uma tendência muito grande de ocorrer esse tipo de evento. Então, eu consegui, através de dados públicos disponibilizados pelo INPE, todos os focos de queimada e incêndio do estado de São Paulo no ano de 2017. Então, eu vou arrastar aqui e trazer isso no formato de mapa. Ele vai popular para mim todas as incidências de queimadas, os focos de incêndio que tivemos aqui durante o ano de 2017. É um dado que ele parte do dia 1º de janeiro de 2017 até 1º de janeiro de 2018, como vocês já podem ver aqui, inclusive, no nome do dado. Para eu visualizar isso daqui melhor, eu vou até criar um mapa de calor, sem querer fazer qualquer analogia, mas um mapa de calor das queimadas, né? E eu tenho aqui, inclusive, o número já, a contagem, que eu tive mais de 54 mil focos de queimadas no estado de São Paulo. Mas qual a região que isso mais ocorre? Então, com esse simples alteração aqui da exibição do dado, do padrão do dado para o mapa de aquecimento, para o mapa de calor, eu já consigo ver aqui de maneira bem prática onde que eu tenho a maior incidência, né? Para quem conhece aqui, para quem é de São Paulo, já consegue ver como ela é alta aqui na parte norte e nordeste do estado, na região ali de Franca, região de Ribeirão Preto, região de Barretos, é uma região muito quente,
E aqui a gente já consegue ter essa visualização, ter esse insight de como eu tenho, posso dizer aqui, um cinturão, né, de queimadas que parte aqui desde Campinas até o norte, aqui no nordeste do estado, com a divisa com o Triângulo Mineiro, que é uma região também com uma vocação bastante agrária. E aqui eu tenho alguns outros pontos na divisa com Mato Grosso do Sul, região aqui de Araçatuba, mas eu posso ir além. Aqui eu já tive essa primeira visualização dos dados, e por que não eu ver isso daqui a nível do bioma, né? Porque o bioma está estritamente relacionado também à ocorrência ou não dessas queimadas, desses focos de incêndio. Então eu tenho esses dados do bioma que o INPE também disponibilizou, e eu quero também visualizar isso daqui no mapa para ver se tem alguma correlação. Então em São Paulo a gente tem dois tipos de biomas predominantes, que são o bioma de cerrado e o bioma de Mata Atlântica. Até para a gente visualizar melhor, eu vou alterar esse mapa base para um mapa mais claro, para evidenciar bem os focos aqui, os dados. E vamos ver se tem alguma relação já. Logo de cara eu quero visualizar somente o bioma cerrado, que aparentemente é onde está ocorrendo o maior foco de incêndio aqui, de queimadas, e justamente é um ambiente muito propício a ocorrer queimadas, pelo tipo de vegetação. Então, se eu seleciono o cerrado, ele já evidencia aqui no mapa a localização do cerrado, e de fato eu tenho aqui o mapa de calor mantido, evidenciando que onde eu mais tenho os focos aqui de queimadas é um ambiente de cerrado. Essa informação é muito útil tanto para o setor público, para o setor que fiscaliza, para as secretarias e diretorias de meio ambiente, para que eu consiga notificar os proprietários caso seja uma queimada criminosa, vamos dizer assim, caso tenha sido um incêndio provocado, como para eu alertar e prevenir esses proprietários, caso tenham sido causas naturais que ocorreram esses incêndios, para que eles se preparem e se previnam para essa temporada de seca que está para chegar. E no ponto de vista das empresas, das usinas, das empresas florestais, é muito útil ter esse mapeamento para saber exatamente onde eu devo prevenir, qual área é mais suscetível ao incêndio e evitar que queime meus ativos, né? Queime a minha cana-de-açúcar, a minha floresta e etc. Então, eu consigo trabalhar isso daqui a nível de cidade também. A gente já viu aqui a nível estado, onde acontece mais, vimos a nível bioma, onde acontece mais. A gente consegue trabalhar isso daqui a nível de cidade para ver, inclusive, qual cidade acontece mais. Então, eu vou trazer um gráfico aqui de município, e fica bem legal esse gráfico de bolhas para fazer essa representação. Eu, particularmente, gosto bastante. Então, o que ele mostra? Quanto maior a bolha, maior a incidência de queimadas nesse município. Então, por exemplo, Igarapava, eu tive 638 incidências de queimadas somente em 2017. Aqui em Barretos, tive também mais de 600 focos registrados em Barretos. Altinópolis, mais de 600, Jardinópolis, mais de 400. Aqui Morro Agudo, quase 1000. Vamos pegar Morro Agudo como exemplo. Então, ele mantém a relação de todos os cartões. Tantos cartões eu crio, tantos ele vai manter essa relação. Então, só de eu clicar aqui em Morro Agudo, ele já automaticamente redefine o filtro. Então, ele cliquei em Morro Agudo, ele já identificou onde está Morro Agudo aqui no mapa, mantendo o bioma que eu havia selecionado, evidenciando que é um bioma de cerrado, e fez aqui a mancha de calor em Morro Agudo, evidenciando que também acontece muita queimada lá em Morro Agudo, conforme a gente está visualizando aqui pelo dado do próprio município, da incidência de focos de queimada. Isso daqui já me dá um insight muito legal, mas por que não a gente descer ainda mais e aproximar esse olhar? A gente já está trabalhando aqui a nível estadual, a nível municipal, e por que não trabalhar isso daqui a nível do imóvel? Então, eu consegui importar, né, todos os dados do INCRA. O INCRA disponibiliza, através do portal CIGEF, todos os imóveis rurais que já foram georreferenciados, e eu vou trazer esses imóveis rurais aqui na minha análise para a gente ver, a nível de propriedade, quais são as propriedades que mais têm foco de incêndio. Eu vou trazer aqui novamente o mapa com os focos de incêndio. Vou alterar aqui a visualização dele para uma visualização mais simples, apenas do ponto. E aqui eu vou trazer todos os dados desse portal CIGEF. Então eu consigo sobrepor no mesmo cartão uma nova layer. Então ele interpreta esse mapa aqui tendo uma nova camada. Então,
acrescentei as propriedades rurais aqui certificadas pelo CIGEF, propriedades particulares. Agora vou acrescentar as propriedades públicas, vou acrescentar também os imóveis que foram já referenciados no período anterior ainda à existência do CIGEF, são imóveis mais antigos a serem já referenciados, outros imóveis aqui também de regularização. Deixa eu ampliar esse cartão para a gente ter uma visualização melhor. E esse mapa base aqui, particularmente, como a gente vai ver foco de incêndio, eu acho muito legal a gente alterar o mapa base para um mapa com imagem de satélite de fundo, para a gente ver a propriedade. E aqui também eu já vou aplicar um filtro nessa layer para a gente buscar só no município de Morro Agudo, que está sendo o enfoque aqui do nosso estudo, né? Então, eu vou buscar o filtro pelo campo município, e aqui eu vou aplicar a busca só no município de Morro Agudo. Já identificou, trouxe aqui no lado de quase 1000 focos. Aplico aqui em Morro Agudo, ele já faz o filtro, deixando apenas os focos de incêndio que a gente teve lá no município de Morro Agudo. Então, eu vou aproximar aqui do município, e vocês vão ver que ele vai carregar todas as propriedades rurais. Então, ele já está trazendo aqui para a gente. Então, ele trouxe aqui já todas as propriedades rurais mapeadas pelo INCRA, que estão já referenciadas lá no portal do INCRA. Olha só que legal, aqui eu já consigo olhar com um nível mais próximo os focos de incêndio aqui. Então, por exemplo, nesse imóvel eu tive muitos focos aqui reportados ou mapeados. Isso daqui já me dá um primeiro insight para eu entender, né? Mas por que será que eu tive tanto foco aqui nesse imóvel e no imóvel do lado nenhum, por exemplo? Ou aqui, para de baixo aqui, nessa região quase nada. O que ocorreu em campo nesse dia? Será que está próximo de uma estrada rural que alguém passou e jogou um cigarro, que de repente ocasionou um incêndio? Será que tem uma diferença de relevo? Será que o imóvel está mais perto do recurso hídrico do que o outro? Então, se teve incêndio, um apagou mais rápido do que o outro, que registrou mais focos de incêndio? Essas informações eu vou ter que buscar mais dados, vou ter que ir a campo muitas vezes, mas o Insights já cumpre perfeitamente a missão dele de mostrar e correlacionar essa evidência de que nesse imóvel eu estou tendo mais foco de incêndio, como aqui também, por exemplo, ou conforme eu navego pelo mapa, ele já mostra aqui tem uma incidência muito alta, vou até aproximar também. Olha só quantos focos eu tive aqui. Então, é muito legal fazer essas correlações, trazer esses imóveis já referenciados já, porque aí eu sei exatamente o proprietário, porque, por exemplo, esse imóvel aqui que está aparecendo a imagem de fundo, ele não está já referenciado ainda. Então, eu tive um foco de incêndio lá. Mas, muitas vezes, para localizar o proprietário do imóvel rural é mais difícil. Eu tenho que ir até o cartório, eu tenho que buscar por uma documentação, porque eu não tenho um endereço específico do imóvel rural. E quando ele está já referenciado, que é o caso deles, eu já consigo localizar diretamente o contato do proprietário. E aqui, para eu notificar o proprietário, caso tenha sido um incêndio criminoso, ou para alertá-lo de que ali foi um foco de incêndio e que ele tem que tomar cuidado. E a nível de usinas, a nível de empresas agroflorestais que produzem, né, no ambiente rural, é aqui, nesses locais, que eu tenho que manter maior atenção para que meus ativos não sejam prejudicados, né? Então, se eu pegar uma região com bastante incidência aqui, como essa, por exemplo, se aqui for uma região toda arrendada para produção de cana, e que eu tenha a minha usina operando aqui, certamente eu poderia posicionar uma brigada de incêndio nesse local, já que aqui eu tenho uma alta probabilidade, né, de acordo com o índice histórico, de ocorrer uma nova queimada ou um novo incêndio, e também posicionar, junto com essa brigada de incêndio, as ambulâncias para eu conseguir atender melhor essas regiões mais suscetíveis a queimadas, né? E também, fazendo valer o valor de toda a plataforma ArcGIS, eu posso usar outras ferramentas para, inclusive, traçar melhor a rota, né, pelos estados rurais, para eu chegar e atender essa ocorrência. Então, legal, pessoal, a gente já deu o nosso tempo aqui, a gente passou um pouquinho, até na verdade. A gente agradece a todos vocês que se mantiveram conectados conosco até o momento. Vocês vão receber essa gravação aqui via e-mail, e nós agradecemos a todos, realmente, todas as perguntas vão ser respondidas depois, ou por a nossa equipe que vai entrar em contato via telefônico, ou por e-mail, as que não foram respondidas aqui pelo chat, né, que nós estávamos com o nosso especialista aqui, o Jefferson, respondendo em tempo real. Então, agradecemos a atenção de todos, e é isso, pessoal. Insights vai ajudar você a ir além dos seus dados.
ele vai, de maneira bastante prática e intuitiva, ajudar você a descobrir qual é o padrão e qual é o segredo que o seu dado guarda. Muito obrigado, ficamos à disposição. Tenham todos aí um ótimo final de semana.